e parece que finalmente os dragões do Westeros vão chegar ao grande ecrã. Pois é, saiu uma notícia hoje que um exclusivo da Wrap revela que neste momento a Warner Bros. Está a planear lançar um filme de Game of Thrones para o grande ecrã, o que seria o primeiro filme cinematográfico da franquia. Neste vídeo vou falar tudo o que sabemos até ao momento sobre este filme em si, os rumores que circulam sobre o cast do mesmo e andam muito à volta do Henry Cavill, e para além destes rumores do que o projeto será, vou-te dar 5 opções que possivelmente seriam interessantes de ver no grande ecrã em relação a uma série. Por isso, com este título, olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Cromo, eu sou o Paulo e se não por aqui neste canal aborto desde Game of Thrones, Star Wars, Marvel, DC e por aí fora. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo geek, rebenta aí com este botãozinho de like, subscreve o canal para não perder nada no futuro e vamos ao que interessa. Dracarys. Ora, o que é que se passa? O atleta do Wrap revelou hoje que Bill Willam, que é o escritor de Andor e também o criador de House of the Cards, ou seja, portanto, desde aí temos logo nível de qualidade alto. Apesar de muita gente talvez não gostar da série de Andor, que é demasiado política e tudo mais, eu acho que é perfeitamente o tipo de escrita que se encaixava neste mundo do Westeros. Ao que tudo indica, ele entregou um rascunho do guião aos executivos da Warner Brothers, que também basicamente são os mesmos da HBO, em que propõe um filme cinematográfico para Game of Thrones, sendo assim o primeiro da história da franquia. E pelo que consta nos rumores que foi revelado na notícia da The Wrap, parece que os executivos, ou seja, os gravatas da HBO, estão super entusiasmados com o projeto que ele apresentou. Uma coisa que temos de ter a noção é que realmente no que toca aos executivos, quando eles ficam extremamente entusiasmados com uma ideia, significa que eles veem dinheiro na mesma. Ou seja, uma das coisas que podemos ter a certeza é não confiando na parte criativa que eles têm, eles confiam sempre na parte da ganância do dinheiro, não é? Portanto, podemos confiar neles nesse campo. E o facto de eles verem potencial neste projeto que foi apresentado por Bill Willam pode-nos realmente indicar que estamos a mais um passo de vermos a estreia de Game of Thrones no grande ecrã. A notícia em si não revela grandes detalhes até ao momento, ou seja, não temos nada de realizadores, elenco ou datas de estreia, digamos assim, ou seja, é mesmo um projeto que foi apenas agora apresentado, o que em si ainda vai demorar, se caso seja aprovado, vai demorar bastante tempo até chegar, não é? Começaram depois desta notícia, começaram a surgir vários rumores de insiders da indústria que indicam que este projeto é na verdade sobre a conquista de Aegon, ou seja, em que ele chega ao Westeros com as suas duas irmãs esposas, cenas Targaryen, não é? E funda basicamente a dinastia Targaryen, sobre as asas do Balerion, não é? Possivelmente o mais famoso dragão da história de Game of Thrones. Isso de certa maneira é bastante interessante para vermos numa escala cinematográfica, porque não teríamos de arrastar durante várias temporadas pequenas partes de história que existem no livro, por exemplo, do Sangue e Fogo de George Martin, em que em si a produção do filme, ou seja, teria muito mais dinheiro e teríamos uma escala ainda maior e épica do que poderíamos ver realmente no grande ecrã. Não só a história em si é bastante apelativa, porque foi de facto quando ele uniu 6 dos 7 reinos, não é? Porque Dorne conseguiu sempre escapar, pelo menos nesta fase inicial, e decorre, ou seja, na timeline de Game of Thrones decorre 300 anos antes da série principal que vemos de GOT, sendo que vem daí a origem do Trono de Ferro, quando ele funde 1000 espadas dos seus inimigos derrotados. Portanto, conseguimos ver o nível de escala épico que seria interessante ver em filme, ou seja, com um orçamento muito maior para todas as cenas com dragões e tudo mais e batalhas para cinema. Portanto, sabemos que, por exemplo, a HBO até se esforça bastante e investe bastante dinheiro nas séries de Game of Thrones, sendo que House of the Dragon, por exemplo, é muito mais cara que Game of Thrones original, e mesmo agora a última série que saiu, O Cavaleiro de Sete Reinos, que é uma história muito mais contida, não é? E focada mais nos personagens do que na escala épica de lutas com dragões e tudo mais. Ou seja, mas apesar da HBO até investir bastante dinheiro nas séries de Game of Thrones, sabemos que o cinema possui muito mais a parte do orçamento, ou seja, teríamos muito melhor a parte do CGI dos dragões, ou seja, a parte visual e tudo mais. Apesar de Game of Thrones estar épico, por exemplo, nesse campo, claramente a televisão fica sempre um bocadinho mais abaixo do que vemos numa escala de cinema, né? Já para não falar que as batalhas realmente poderiam ser épicas e não poupar na parte, digamos assim, de figurantes, ou seja, eles podiam realmente apostar forte aqui, sendo que a franquia de Game of Thrones continua a ser uma das coisas mais populares a nível mundial, principalmente na nossa comunidade geek, o que em si não digo que automaticamente faria um box office elevado, mas acredito seriamente que faria bons números caso estreasse no cinema uma história de Game of Thrones. Pelo que sabemos também, antes desta notícia de que Bill Willam tinha feito um rascunho do guião para este filme, sabíamos já, de há 2 semanas para cá, que várias fontes indicavam que a HBO estava dividida entre desenvolver esta prequela de Aegon como outra série prequela para apresentar na HBO, ou sim virar-se para o lado do cinema, ao nível da escala de Dune, ou seja, épico, tendo em conta o sucesso que foi 2025 em termos de filmes para a Warner Brothers, em que quebrou o recorde de 7 lançamentos seguidos a dominar o box office. Portanto, claramente eles estão com o empolgamento todo para continuar a lançar sucesso atrás de sucesso no cinema. Vários relatórios da Hollywood Reporter, como por exemplo saíram em janeiro deste ano, revelaram que a conquista de Aegon foi explorado nestes 2 formatos: uma série dramática semelhante, por exemplo, a House of the Dragon, ou uma saga cinematográfica massiva inspirada nos filmes de Denis Villeneuve. É certo que, por exemplo, a escolha
pela parte do cinema faz sentido, porque, por exemplo, o Dune é uma das propriedades neste momento da Warner Brothers. E tendo em conta o sucesso que este filme fez, que arrecadou bilhões e ganhou vários Oscars, ou seja, a Warner vê o potencial para levar o Westeros para o grande ecrã. A adaptação do livro de Dune representou isso mesmo. E em si, poderia muito bem a Warner Brothers ter aqui mais um blockbuster gigante, ao nível, por exemplo, de Senhor dos Anéis, com estas histórias épicas que são as histórias de Game of Thrones. Agora imagina ver Valerian em IMAX, de loucos, não é? E tendo em conta que a conquista de Aegon está a dominar neste momento todas estas revelações feitas pelos ditos insiders da indústria, que este será o projeto, começa também já a circular quem é que serão os possíveis candidatos para dar vida a Aegon Targaryen no grande ecrã. Sendo que o mais badalado até o momento é o próprio Henry Cavill, o eterno Superman, e Geralt of Rivia está neste momento ligado ao papel. Pelo menos, volto a frisar, segundo estes rumores todos. Uma das coisas certas que temos visto nos últimos meses, principalmente, é que temos muitos rumores à volta de Henry Cavill a juntar-se à franquia de Game of Thrones. Já saiu rumores que ele poderia ser o próximo Aegon, já saiu rumores que ele poderia ser o Daemon Blackfyre na segunda temporada de Cavaleiros Sete Reinos, mas claramente isso já foi desmentido pelo ator, ou seja, foi um momento inequívoco que eles tiveram na última Comic Con de Nova York, onde o ator do Egg parecia revelar que o Henry Cavill estava presente na segunda temporada, como podes ver aqui neste clipe. No, God, no, don't say that. Sorry, you didn't hear that. Mas mais tarde ele lançou um Instagram Story a negar a presença do mesmo e apenas tinha sido um mal entendido. Ou seja, vamos acreditar que sim, não é? Eu acho que o Henry Cavill era um bocado caro para a série do Cavaleiro do Sete Reinos. Portanto, eu acho que limpava logo ali um terço, pelo menos, do orçamento da série. Portanto, nesse campo, acredito que ele não esteja presente como o Daemon Blackfyre. Contudo, Aegon era outro bicho, não é? E claramente vemos isso porque há muito fancast do ator como o próprio personagem. Contudo, com isso também há um senão realmente no que diz respeito a ele interpretar o Conquistador do Westeros. Porque o que nos devemos lembrar é que nos livros de Sangue e Fogo do George Martin, o Aegon, quando chega a Westeros e realiza a sua conquista, a idade dele é mencionada que está entre os 25 e 30 anos. Enquanto o Cavill neste momento já possui os seus 42 e apesar de estar no seu prime, se calhar poderia afetar esta noção de um jovem conquistador. Aliás, isso foi um dos pontos mais badalados, por exemplo, para ele ser substituído como Superman e passar o manto para o David Coswett. Ou seja, havia esta diferença de idade que realmente, criando um novo universo da DC, precisávamos criar um ator mais novo para carregar, logicamente, durante mais anos a franquia. E depois há toda a ligação aos filmes que ele tinha no passado e tudo mais. Ou seja, mas a idade poderá ser um facto que pesa aqui para ele não ser o Aegon Targaryen. Isso é um ponto negativo no que diz respeito a ele dar vida ao personagem. Contudo, sendo isto um filme para cinema, geralmente temos que optar por atores de nome e que consigam gerar algum box office. Porque ao contrário das séries que vão rendendo ao longo do tempo, a janela de exibição no cinema é bastante importante para ganhar logo aquele dinheiro inicial. Ou seja, antigamente eles conseguiam recuperar o dinheiro nos filmes, e isto é apenas uma parte dentro da indústria do cinema, ou seja, eles conseguiam, mesmo o filme não fazendo dinheiro no cinema, eles depois conseguiam recuperar certo orçamento a vender DVDs e tudo mais no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Na era de streaming em que estamos, eles perdem essa fatia de recuperação do orçamento na parte cinematográfica. Por isso a parte de exibição no cinema é tão mais importante neste momento e por isso é que temos quase sempre os mesmos atores na sala de cinema. Fetch my armor. Sabemos que o Henry Cavill neste momento está ocupado com as gravações do Highlander, que é mais um dos projetos de paixão do ator. Continuo a achar que se calhar é o ator mais azarado de Hollywood. Os problemas que ele passou como Superman, das confusões que houve como Geralt of Rivia na série do Witcher, o quase alcançar o papel de James Bond e nunca lhe chegar realmente para ele dar vida, ou seja, é sempre um ator que está quase lá nas zonas épicas, mas nunca consegue alcançá-las, ou seja, há sempre alguma coisa que acontece. Se de facto ele viesse para Game of Thrones, seria realmente algo épico, pelo menos no que diz respeito à parte da carreira do mesmo. E claro, ver o Henry Cavill em cima de um dragão, não sou eu a dizer não. Nem toda a gente da fé do homem, mas eu claramente não sou um deles, portanto aceito completamente ser ele a conquistar o Westeros. Mas se realmente este projeto que vai ser para cinema, que ainda não está oficializado, volto a frisar, e apenas nesta parte da conquista de Aegon é rumor, ou seja, nem sequer ainda podemos ter a certeza que realmente é este o projeto que foi apresentado aos executivos da Warner Brothers, temos pelo menos as palavras de George Martin há uns tempos atrás, em que ele disse em várias entrevistas que realmente há vários projetos em desenvolvimento neste momento para o mundo de Game of Thrones, sendo que vai desde prequelas baseadas nos seus livros até sequelas que ele já admitiu que não sabe o que é que eles vão fazer porque ele nem sequer acabou os últimos 2 livros. Portanto, eu acho que o homem vai morrer e não vai acabar os livros. E subscrevo a teoria de que realmente ele só vai lançar os livros quando morrer, porque se realmente estiverem parecidos com o final da última temporada de Game of Thrones, ele não vai querer ouvir o backlash dos fãs. Portanto, só se forem discutir depois para a campa dele. Mas relativamente aos projetos em si que podemos esperar, caso se confirme que este projeto cinematográfico não é a conquista de Aegon, vou propor 5 projetos que acho que seriam interessantes para vermos no grande ecrã no mundo de Game of Thrones. Desde logo, o primeiro que eu tenho mais interesse de ver é a revolta do Robert. Ou seja, todos ouvimos durante as temporadas de Game of Thrones em como foi épico
o Robert, não é, como conhecemos na série, derrotar o último Targaryen, o Mad King, e com a ajuda do jovem Ned Stark, seria uma história muito interessante vermos esse momento épico da história de Game of Thrones. Sendo que neste momento de história há batalhas super importantes da Torre da Alegria até ao Tridente, revelando segredos de quem é a entidade, por exemplo, de Jon Snow, o que seria perfeito para vermos um filme no grande ecrã. Sendo que nesta parte da rebelião do Robert, há quem também queira, por exemplo, e já vi online, o Henry Cavill está metido em tudo. Como um jovem Robert a partir de tudo, não é? Usando o seu martelo para dizimar completamente campos de batalha. Ou seja, neste campo eu não me encaixo tanto, porque assim, pelo que foi-nos apresentado durante a série de Game of Thrones, ver um Henry Cavill jovem também já não faz sentido aqui, devido à idade como mencionei há bocado, e acho que realmente encaixaria, por exemplo, um papel algo mais para os campos dos Targaryens no Henry Cavill. Mas isso é uma opinião da minha parte. O segundo projeto que tenho mais interesse de ver é o Doom of Valyria, ou seja, imagina o que era ver em nível épico no grande ecrã a catástrofe vulcânica que destruiu o Império Ancestral dos Targaryens. Seria literalmente visuais apocalípticos com dragões em massa, seria algo muito parecido, por exemplo, ao que é o Senhor dos Anéis, por exemplo, explorando o auge da civilização valeriana. O terceiro projeto que coloco nesta lista, a Rebelião de Blackfyre, como já mencionei há bocado nos rumores que havia que o Henry Cavill interpretar o Daemon Blackfyre. Este é um dos pontos da história de Game of Thrones em que as guerras civis pelos bastardos Targaryens envolvia duelos lendários como o de Daemon Blackfyre contra Blood Raven. Isto seria um foco em traições familiares e heróis trágicos, algo que encaixa perfeitamente no ambiente que temos no mundo de Game of Thrones. E foi aí o ponto-chave para a destruição da casa de Targaryen. O primeiro foi a luta que estamos agora a ver durante a House of the Dragon entre os Blacks e os Greens. E este foi o segundo ponto que realmente encostou-os para canto. O quarto projeto que acho que seria interessante ver era uma prequela, por exemplo, para A Long Night. Ou seja, em que veríamos uma expansão da Grande Noite, com os primeiros homens a combater os White Walkers, em que seria um filme mais de terror misturado com fantasia e apresentaria-nos a construção da muralha que separa Westeros das Terras Selvagens. E aí também nos ia incluir as lendas que temos de Game of Thrones, como Azor Ahai com a sua espada flamejante. O quinto projeto que seria bastante interessante ver no grande ecrã era os 10.000 navios de Nymeria. Isto seria basicamente uma odisseia da princesa guerreira que fundou Dorne, em que navegou com os refugiados valorianos e apresentaria-nos uma aventura marítima com batalhas navais, a diversidade cultural e empoderamento a um estilo basicamente Piratas Caraíbas com dragões e muita areia. Portanto, o que encaixaria perfeitamente nesta parte de termos algo muito parecido ao que é Dune. Eu não sei, mas toda a história de Game of Thrones que temos, do lore que temos deste universo, acho que estes seriam 5 projetos interessantes de ver transformados na parte cinematográfica, em que a escala é muito maior e seria interessante ver, portanto, com muito mais orçamento do que é apresentado, por exemplo, numa série para a HBO. Mas é tudo o que sabemos desta notícia em si, mas realmente, sendo um fã agarrido de Game of Thrones, acho que isto era um projeto que eu gostava muito de ver no grande ecrã, em vez de vermos em série. Mas o que é que tu achas? Achas que poderíamos ter realmente no grande ecrã um filme sobre a conquista de Aegon, que acho que seria o mais interessante, provavelmente, ou preferias, por exemplo, um destes 5 projetos que apresentei? Se tiveres outras ideias, podes também mencionar aí nos comentários abaixo. Se gostaste deste vídeo, já sabes, arrebenta aí com esse botãozinho de like, subscreve o canal para não perder nada no futuro, segue outras redes sociais onde eu partilho notícias diariamente. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye!